Bom, mandei. Vou trocar. Opa! Aê! Te vi! Tecnologia! Peraí, meu filho, Deus! Você apanha igual eu também, não? Nu! Demais! Mas ainda bem que o Joel tá aí, né? O Joel, ele é o cara da O tecnologia. Joel é tecnológico, graças a Deus! Demais! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, Júnior. Ah, que bom, cara. Que bom. Nós estamos no horário certo? Ó, 2:01. Tamo lá. Ah, Que deu um legal. pano aqui na tecnologia, mas no fim deu certo. Deixa eu Como eu não arrumar aqui. sabia como ia funcionar, eu falei, caramba, como que é, não sei o quê. Aí você atualizou o aplicativo, é isso? Eu peguei outro celular. Aí tava aqui, a Cláudia precisa atualizar o aplicativo para conseguir aceitar o convite. Eu falei, nossa! Ai, meu Deus. Atualizar bem na hora da live, né? Ai, ai, ai. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, primeira de muitas, né? Se Deus quiser, primeira de muitas aí. Isso, vamos que vamos. Quem tá na sala aí? Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, parece que É. a Dani, Faquinha entrou, o Léo Pimenta, professor doutor Léo Pimenta, que beleza, que honra. Que honra. Oh, legal. Então vamos lá? Vamos dar início? Vamos iniciar a nossa primeira, né? Vamos estrear. Vamos lá. Um programa, né? Eu acredito que seria um programa, os bastidores do emagrecimento, que vão no ar aí toda sexta-feira agora à tarde, né? Que pena que a gente tá começando acho que com um cenário desse, né? Nada muito amistoso, né? Para a nossa saúde. Mas, se Deus quiser, a gente vai aprender muito com tudo isso e vamos seguir em frente, né? Eu acredito que tudo tem um porquê, né? E é importante a gente descobrir. Tudo tem um sentido, né? Sim. E claro que não é da melhor forma, não é do jeito que a gente quer, mas a gente tem que aprender a ver a parte boa também, né? Ficar em casa, mais perto da família, né? Enxergar, porque tem um lado bom também, né? Sim, é a natureza querendo ensinar a gente, né? Quanto mais a gente se debater e não aceitar isso, mais tempo vai levar esse aprendizado. E mais sofrimento vai gerar, né? Quando a gente aprender, a gente para de sofrer. Isso aí. Né? Legal. Vamos lá. E... Vou me apresentar, tá, Júnior? Show. Pode se apresentar? Depois eu vou me apresentar também. Acredito que todos que estão aí, né, são alunos, conhecidos do professor Júnior, né? E eu me chamo Cláudia Luz e eu tô aqui hoje apenas para intermediar, né, essa conversa aí, os grandes conteúdos que o Júnior tem para trazer para nós sobre saúde e emagrecimento. E aqui eu vou colocar algumas perguntas, trabalho com ele há algum tempinho e nós recebemos alguns questionamentos, né? Tem tanta dúvida sobre saúde e emagrecimento, embora todo mundo pense que já sabe de tudo, conhece tudo, a gente continua recebendo perguntas sobre esse tema, né? Sim. E aí, Júnior, eu escolhi algumas questões que são bem recorrentes que a gente recebe como dúvidas, tá? Tá. Então, eu vou iniciar pedindo para você olhar minha anotação. Ah, sim! Eu vou me apresentar primeiro, porque às vezes pode ser que... Porque teve uma amiga, né, aluna, que ela comentou que ia compartilhar no Insta dela. E o Insta dela é meio bombástico. Então, de repente, pode ser que muitas pessoas não me conheçam e estejam aqui participando, né? Da live, até pelo tema. Acho que foram chamados pelo tema e pelo vídeo, né? Bom, então deixa eu me apresentar, então. Eu sou o Odair Júnior. Eu sou educador físico de formação, né? Eu atuo na educação física aí desde meados de 2004 e me formei, eu acabei fazendo algumas outras formações. Uma das formações é na área de comportamento humano, né?
no desenvolvimento do comportamento humano. Recentemente eu fiz uma formação em hipnoterapia, que é muito importante. Acho que para a nossa jornada aqui, né, com o nosso trabalho, vai acrescentar demais. E eu queria, para quem não me conhece direito, não sabe, caiu meio que de paraquedas aqui, eu queria falar que o objetivo dessas lives que estão começando hoje, né, é esclarecer algumas coisas aí com relação a um assunto que é relativamente antigo, porém ainda tem muita coisa a ser esclarecida, muitas coisas que as pessoas ainda não sabem, e a gente vai tentar ir de uma forma mais descontraída possível, fazer um bate-papo aqui, um bate-bola e sanar o máximo de dúvidas possíveis e trazer convidados possíveis. Então espero que logo tenham convidados aqui nas nossas lives também para acrescentar para acrescentar para a vida de quem estiver assistindo, né, do outro lado. E é isso. E vamos iniciar aí com as perguntas que você já selecionou, Cláudia. E vamos lá. Vou tentar passar da forma mais simples possível, uma forma mais tranquila, que é para todo mundo conseguir entender. Sim. E quem não entender, eu já deixo um aviso, deixa nos comentários, põe lá nos comentários que se a gente não conseguir resolver essa questão agora, no meio da live, né, se a gente não conseguir filtrar isso, depois a gente pode gerar mais conteúdos aí para sanar essas dúvidas. Tá bom? Com certeza. Estamos aqui para fazer assistência, receber as perguntas, esclarecer as dúvidas. Né? Você não falou que você trabalha nos bastidores dos bastidores do emagrecimento. Sim. Eu estou nos bastidores dos bastidores aí do emagrecimento do Júnior, né? Recebendo dúvidas de alunos, assessorando, né? Então vamos lá, posso fazer minha primeira pergunta? Pode fazer, Cláudia, manda ver. Eu gostaria que você falasse um pouco, Júnior, sobre hábitos, né? Sim. Que muitas vezes nós realizamos muitas coisas que trazem consequências boas e ruins por conta dos nossos hábitos, né? E por algum motivo a gente não consegue. Tem hábito que a gente sabe que é ruim, né? Sim. Mas tem alguma coisa que acontece que a gente não consegue deixar aquele hábito, sabe? A gente continua, mesmo isso sendo ruim, a gente entender que é um hábito ruim, sim, a gente não consegue largar esses hábitos ruins, e também para introduzir hábitos bons também é difícil, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre hábitos. Legal. Então, para começar sobre o assunto, né, eu vou ilustrar um pouquinho como a função, né, a função primária do hábito no nosso corpo, mais precisamente no nosso cérebro, né, que é o maestro de tudo. E o cérebro, ele usa o hábito. O hábito é uma forma de fazer com que as pessoas elas gastem menos energia possível para realizar determinada tarefa. Então, assim, é uma forma de poupar energia. Então, tudo que a gente começa a fazer em nossa vida, se faz algum sentido emocional, né? Se alimenta a nossa emoção de alguma forma, se acalanta, se nos traz prazer. E isso, de repente, com relação aos prazeres, eu acho que é assunto para as próximas... Prazeres, não motivadores, né? Mas mais especificamente é assunto para novas lives. Então, o objetivo dele é fazer isso, é fazer com que a gente consiga realizar coisas com o menor gasto de energia possível. Então, ele sempre busca fazer com que a gente automatize esse modelo de comportamento, esse padrão de comportamento, para que a gente não fique gastando energia. Então, a função primária do hábito é poupar energia, né? Então, uma das funções, né? Poupar energia. E a segunda função é gerar uma recompensa. Né? Então, você comentou por que é tão difícil, né? A gente entende que a gente estabelece para a nossa vida alguns hábitos que a gente não consegue depois se desvincular deles, por mais que eles não são tão interessantes, a gente não consegue, porque todos os hábitos eles geram algum tipo de recompensa
para a gente, né? Então, ele, como o cérebro é nosso amigo, ele quer coisas boas para a gente, ele quer trazer recompensa. Então, e são as consequências disso que ele traz. Então, o cérebro ele não entende um mal, um hábito ruim de um hábito bom, né? Então, ele entende que é gerado recompensa. E por isso ele tende a fazer com que a gente passe por esse ciclo formado por alguns componentes aí, para sempre buscar alguma recompensa ligado a algum sentimento, né? Algum estado emocional. Então, todas as nossas recompensas, elas sempre estão ligadas a um estado emocional. Então, por exemplo, a gente não quer, falando de emagrecimento aqui, né, dos bastidores de emagrecimento. Então, quando a gente opta em emagrecer, a gente não quer emagrecer. A gente quer o que o emagrecimento vai proporcionar para a gente, né, diminuir o nosso peso corporal. Então, a gente não quer emagrecer mesmo porque emagrecer vai contra a natureza do nosso cérebro, que ele está trazendo algo que é para deixar a gente se sentindo melhor, né? E aí a gente fala, caraca, mas preciso emagrecer. Aí o cérebro... Então, um dos motivos, né, mais basicamente possível explicando é isso. Que o cérebro entende, mas é tão bom para você, por que você quer fazer outra coisa? Não, volta. Então ele entende, é uma briga, né? Ele tende a fazer voltar nos modelos antigos. Aí. Tá, quero ir esse caminho para mim não é mais certo, não faz mais sentido, deixa eu ir por esse. Mas ele tende a fazer com que você volte. Por quê? Cara, por mais que eu estou comendo algo que não é tão interessante, está aumentando meu peso, eu tô me confortando de alguma forma, né? Eu estou trazendo um acalanto aí emocional de alguma forma. Então, um dos motivos aí de ser tão difícil é esse. Entendeu? É difícil, né? Mas tem jeito, né? Tem como treinar e tentar, né? Eu acho, né, Júnior? Sim, com muita... Eu acho que assim, a gente muda o hábito ou por repetições, né? Então, ou a gente repete um novo padrão muitas vezes, até esse padrão. Depois a gente vai... pode ser que a gente entre até nesse tema aqui mesmo. Vamos falar como é que funciona, né, essas mudanças de comportamento. Então, ou a gente repete até mudar, ou a gente tem um susto. Uma carga muito grande emocional que faz com que o cérebro fale, opa, isso aqui não é mais interessante para mim, eu preciso... Aí o nosso subconsciente ele valida, fala, não, agora você pode fazer isso porque aquilo ali é extremamente perigoso. Então são essas duas formas, ou com uma carga emocional muito grande ou com muita repetição. Então a gente consegue mudar o hábito. É difícil, mas vamos que vamos. Tem que ter um jeito, né? Sim. Cláudia, e para formar esse hábito, a gente acabou batendo um papo, né? Estendendo até sobre as recompensas, sobre a carga emocional por trás do hábito. Eu queria deixar claro aqui como é que faz para formar um hábito, né? Então, para o hábito se formar, para esse padrão que busca fazer com que a gente gaste menos energia possível, ele, inicialmente, quando a gente resolve fazer alguma coisa, ele passa por três componentes, que seria o gatilho, né? Então, é o gatilho que faz com que... É uma situação específica que faz com que gere uma ação nossa, buscando sempre uma recompensa. Então, são esses três componentes. Então, um gatilho dispara uma ação minha, isso tudo muito rápido, né? Buscando sempre uma recompensa. E conforme eu repito esse padrão, eu vou repetindo esse padrão, por que fica tão difícil? Né? Por que fica tão difícil mudar o hábito? Porque gerada uma recompensa e toda aquela emoção por trás, toda aquela coisa positiva por trás de uma recompensa, quando eu começo a repetir isso muitas vezes, chega um momento da nossa vida que o gatilho ele passa a ser, não precisa, passa a ser desnecessário. Então o que meu cérebro começa a entender? Ele fala, caramba, faz tal coisa que você tem tal coisa de recompensa. E aí é onde que entra, a gente fala, né, que é a antecipação, é a gente ansiando pela recompensa, pela carga emocional da recompensa. Então, aí o gatilho ele passa a não fazer mais tanto sentido. E quando a gente chega nesse ponto,
de não precisar mais de gatilho especificamente, é a hora que automatizou esse hábito. E aí é onde fica mais desafiador. Difícil eu não vou falar, porque acho que difícil é muito forte, mas fica bem desafiador a nossa mudança de hábito por conta das questões emocionais que estão por trás desse novo padrão aí, né? Ficou claro? Ficou claro? Assim, falar um pouco de gatilho, eu não entendi muito. Você falou que são 3 fatores: o gatilho, a recompensa. O gatilho, ele gera uma ação específica nossa, né? Qualquer ação que sempre busca uma recompensa. Então gatilho, ação, recompensa. Eu repeti muito esse padrão, aí eu deixo o gatilho, ele passa a não ser mais tão importante porque gera um quarto componente, que aí, no caso, ele acaba entrando no lugar do gatilho, que é a ânsia, né, a antecipação daquele estado. Então, eu não necessariamente eu preciso passar por nenhuma situação. O meu cérebro só entende que aquilo vai me trazer algum benefício emocional, e aí ele faz com que a gente faça sem entender por quê. Né? Então, aí é onde as pessoas começam a desenvolver comportamentos que, cara, muitas vezes a pessoa nem está querendo fazer, mas faz. Eu já ouvi depoimentos de pessoas dependentes químicos que falavam assim, um dependente químico, né? Um amigo meu, que ele fala assim, cara, eu tinha certeza que aquilo ia destruir minha vida, só que quando eu me via, eu estava comprando o diacho da droga. E chorando, ele falou, eu comprava chorando. Eu ia lá, comprava chorando, você vê como que é forte, né? Porque ali, naquele momento, assim como a química, né, como dependente químico, aquela pessoa que está enfrentando problemas com a alimentação, é a mesma coisa. É o mesmo, a base é a mesma. Então, ela quer alguma coisa que está por trás daquilo, né? Que é aliviar. Isso aí é a compulsão alimentar, entra aí, não? Sim, porque você entra a gente fala que é uma estrutura de vício, né? Então a compulsão alimentar, a compulsão alimentar é isso. É um hábito alimentado, né, inúmeras vezes, porque me gerava uma recompensa, por mais que essa recompensa não me traga consequências, mas isso é assunto, talvez aqui para mais tarde ou para uma live. Então eu repeti esse padrão inúmeras vezes a ponto de entrar numa estrutura de vício. Então eu toda hora eu como de forma automática. Eu acabo automatizando, porque às vezes a pessoa come sem perceber, porque o cérebro já manda um comando para a pessoa. E a pessoa começa ela come para aliviar alguma sensação, para aquilo dar um conforto, né? Porque a droga funciona assim, né? Sim. Comigo, tem pessoas que falam que fumam porque eu me acalmo quando eu fumo. É só a alimentação também acalma. Álcool, né? Também, né? É um refúgio, então, né, Júnior? É um refúgio. É uma válvula de escape, né? É como se fosse um aliado da sobrevivência. Então, o corpo ele entende, ele fala, cara, o cérebro fala, mano, você está com muita pressão aí. Você precisa aliviar isso de algum jeito, cara. Você precisa, por sobrevivência, sabe? Então, você está com muita pressão. Então, aí ele fala, vai lá na comida que você já resolve isso o quanto antes. E aí é onde a pessoa vai buscar o conforto na comida, não só na comida, no álcool, no cigarro, né, nas compras, em inúmeras estruturas de vícios que vão fazendo parte da nossa vida ao longo do tempo. E a base é sempre a mesma. É um conforto emocional, né? Aliviar uma dor momentânea. Comigo, recentemente, para compartilhar aqui. Eu passei por momentos assim com relação à alimentação quando meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, a carga emocional foi tão grande ali, da tensão, era algo novo, que eu me vi assim, 24 horas olhando para ele, dedicado a ele, a minha esposa. E aí chegou um momento que, quando as coisas começaram meio que a entrar em ordem, eu me via sempre, quando ele ia dormir à noite, minha esposa ia pôr ele para dormir, eu me via na cozinha, sempre indo comer coisa à noite. Mas aí depois eu comecei a entender. E aí eu comecei a aumentar peso, assim, eu comecei a perceber no meu rosto, falei, cara,
tá estranho isso aqui, né? Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Então, eu não queria, naquele momento, comer. Eu queria um momento meu. Eu precisava de um momento de individualidade minha ali. Então, toda vez que ela ia pôr ele pra... Porque eu entendi assim, meu cérebro entendia. Relaxava, né? Cara, vai Momento relaxar um pouquinho ali, fica no escurinho ali na cozinha ali, um momento seu. E aí eu ia e, consequentemente, né, porque o que acontece na comida também? Algo que ainda não está muito claro para a sociedade, mas tem muita comida, principalmente as embaladas, né? Elas têm um potencial de vício altíssimo. Existem estudos que falam, por exemplo, do açúcar. O açúcar ele chega a ser, se eu não me engano, eu não lembro se é 6 vezes ou 6 a 8 vezes mais viciante do que uma droga, do que a cocaína, por exemplo. Então, aí a gente começa a comer e se sentir bem, alivia. Por quê? Essas comidas embaladas, elas vão atuar onde? No sistema límbico, no sistema do prazer. Né? A gente fala que a gente busca, o hábito, ele sempre busca um acalanto emocional. Sim. E aí eu ia por 2 motivos. Um, porque eu queria um momento meu, e outro, porque aquela substância ia aliviar a minha tensão, né? Fisiologicamente falando. Sim. Entendeu? Sim. E Bacana. Você entendeu, ficou claro o lance de como se forma o hábito lá dos componentes, do quarto componente que surge? Sim. Que bom. São as... Vamos trabalhar, né? Não é possível. É muito desafiador, mas é possível, né? Sempre possível. Sempre possível. Porque eu entendi que através das repetições que nós fazemos, aquilo se torna também uma coisa natural para o cérebro, né? Sim. Ele, através de muita repetição, o novo ele caminho... entende que aquilo é natural, né? Porque o que acontece, assim, falando na parte neural, né? Então, quando o hábito ele é instalado, existem caminhos neurais, né? Que são formados no nosso cérebro, referente àquilo. E conforme a gente vai repetindo, esse caminho neural ele se fortalece. Então, cada vez que eu vou fazendo, até pensamentos, tá? Até pensamentos, porque assim, o cérebro ele não entende, ele não consegue diferenciar ação do que imaginário. O que está de fato acontecendo do que eu estou imaginando. Então, toda vez que a ação acontece, ou um pensamento específico acontece, ele reforça aquele caminho. Ele reforça e vai reforçando. Chega uma hora que ele está tão bem, ele cria músculo, o caminho ele pavimentou a estrada. Forte. E aí, para eu conseguir encerrar, ou não encerrar a gente nunca vai encerrar, né? Para eu conseguir fazer com que esse caminho deixe de ter importância, eu preciso entrar com um novo caminho e repetir esse novo caminho para ele também ir criando força a ponto de esse caminho antigo não ter mais ele não tem mais significado, assim, tanto significado, ele passa a perder importância por conta desse novo que eu treinei. Então, os nossos hábitos, ele treina igual a gente treina músculo em academia, treina corrida, parte aeróbica, né? Então, o hábito também ele funciona dessa forma. E esse, o caminho antigo que eu comentei, ele nunca deixa de existir. Ele fica quietinho lá, adormecido, mas está lá. Então, a partir do momento que, de repente... Porque ele já me gerou muito conforto ali, né? Então, ele só fica adormecidinho lá e o outro o outro caminho toma partido aí da situação. Só que a partir do momento que, de repente, eu começo a alimentar ele devagarinho, novamente, ele tende se eu não ficar muito ligado nisso, ele tende a se fortalecer novamente. Né? Então, uma vez instalado um novo hábito, a gente tem que se policiar para não voltar para os hábitos antigos, porque eles estão ali, né? Eles existem, eles só estão quietinhos, né? Estão quietinhos porque um novo caminho surgiu e ficou forte. Entendi. Através da repetição. Né?
Através de... Entendi. Entendeu? Deixa eu ver uma outra aqui, olha. Como que a gente faz para mudar esse padrão de comportamento? Porque às vezes a gente não sabe que não sabe muitas coisas, né? A Sim. gente nem sabe que não sabe, Sim. né? Tem coisa que a gente entende, eu sei o que fazer para emagrecer, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou começar a fazer atividade, eu vou dormir melhor, cuidar do meu sono, né? Mas a gente sabe que né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu sei o que fazer para emagrecer já, né? Sim. E às vezes não procura uma outra ajuda, mas a gente tem que entender outras coisas que estão por trás, né, Júnior? Sim, sim. Tem algumas etapas, não tem aí, desse padrão de comportamento? Tem. O nível que a pessoa se encontra? Sim, porque aí existem dois cenários, né? Existe o cenário da pessoa que entendeu, e isso eu vou falar mediante uma pessoa que já sabe o que precisa ser feito com relação à alimentação, pessoas que já passaram por muitos profissionais, né, da nutrição, pessoas que já passaram também por academias, já tiveram contato com muitos professores de educação física ou até contratou professores particulares, né, os personal trainer. Então eu vou falar sobre esse aspecto, né? Então a pessoa, ela entendeu, ela chegou no momento da vida dela que ela entende que ela precisa, eu preciso emagrecer. Eu sei o que fazer. O que está acontecendo ali? Tem um treco aí que a gente passa, toda vez que a gente vai aprender um novo hábito, a gente passa por alguns estágios, que são os estágios de aprendizado. Então, e são 4. Então, eu vou falar aqui quais são os estágios, e depois eu vou pegar esse exemplo, né? Isso que a gente está batendo papo aqui, eu vou encaixar em cada estágio, tá? Então, assim, por exemplo, então, para eu mudar um comportamento, eu preciso passar pelos 4 estágios. Então, numa ordem, o primeiro estágio é o estágio da incompetência inconsciente. Então, eu não sei que tem um problema, né? Então, estou tranquilo com relação a esse caso específico, porque eu não sei. Né? Então, a gente está nesse estágio em várias coisas, tá? Na nossa vida. Como a gente está falando aqui, emagrecimento, mas a gente se encontra nisso em vários lugares, em vários momentos da nossa vida. Sim. Aí tem o segundo estágio, que a gente entende que a gente tem um problema, certo? Nesse caso aqui, o problema está com o sobrepeso, então eu preciso emagrecer. Esse estágio ele chama da incompetência consciente. Por quê? Agora eu entendi que tem um problema e eu preciso resolver. Eu não sei resolver, mas eu preciso resolver. O terceiro estágio é o da competência consciente. Então, agora eu comecei a praticar algo novo de forma consciente, gastando muita energia. Lembra do novo caminho? Então é o novo caminho. Então eu preciso... A competência consciente é um estágio que dói demais. A gente sente muito desconforto, né? Porque é a dor da transformação. Certo? Para quê? Sim. E aí, nesse estágio é onde precisa acontecer a repetição para gerar o quarto estágio. Para eu ir para o quarto estágio, que é o da competência inconsciente. Então, ou seja, meu cérebro automatizou e eu faço sem perceber que faço. Certo? Entendi. Ficou claro? Ficou claro? Sim. Um exemplo típico é a marcha do carro. Trocar a marcha do carro. Andar, né? Um exemplo normal, comum de todo mundo, que a gente não se lembra disso, mas quando a gente começou a andar, quando era pequeno, a gente gastava uma energia danada para conseguir equilibrar, até que tudo foi se ajustando e ficou automático. Hoje a gente nem percebe que anda. Né? Sim. Respirar. Né? No começo, lá quando a gente nasceu, nossa, aí depois se adaptar a esse novo meio, só que tudo muito rápido, né? E aí depois a gente nem se dá conta que a gente respira. Né? Nossa, tanta coisa que a gente, né? Aprende sem perceber, né? Sim. E agora, Cláudia, eu vou pegar isso que a gente está comentando, né? Aqui, do emagrecimento. Então, eu percebi que eu preciso emagrecer.
eu sei que eu preciso comer, eu sei o que eu preciso fazer com relação ao movimento, à atividade física, só que eu não consigo. Né? Então, por que normalmente as pessoas não conseguem, cada um tem a sua história e muitas vezes as pessoas não se atentaram ao que impede elas. É como se fosse eu falo muito das amarras que impedem a gente de emagrecer, né? É como se fosse mesmo uma amarra, que a gente traçou um objetivo de saúde e emagrecimento, só que tem uma coisa que segura. E muitas vezes isso que segura a gente está lá no primeiro estágio, a gente não sabe o que é ainda. A gente não parou para prestar atenção o que é. Né? Então, está lá no estágio da incompetência inconsciente. Eu não sei qual que é. E aí, eu falando isso agora aqui durante a live, provavelmente as pessoas começam a cair algumas vezes. Às vezes vem rápido. Né? Caramba, meu trabalho que eu não aguento mais. Meu relacionamento, meu chefe, meus amigos, minha família, né? Momento de pandemia, eu perdi meu emprego, entendeu? Sim. Então, quando eu identifico quais são os desafios que fazem com que eu tenha esse modelo, né? Esse padrão de comportamento, o hábito que a gente vinha falando aqui, que não me traz consequências boas com relação à saúde, aí sim eu trouxe é meio complexo, tá? Essa linha de raciocínio, mas a gente vai, né? Se o pessoal tiver dúvida, vai falando aqui. Então, aí eu trago isso que eu não tinha consciência para o meu segundo estágio. Opa, um exemplo. Opa, o problema está no meu trabalho. Cara, é um trabalho que não faz mais sentido para mim. Eu não vejo mais sentido. Eu estou super estressado e aí isso. eu desconto a comida, né? Não é desconto, é meu momento de relaxamento. É isso aí. É algo que me dá, né? O respiro. Se não fosse a comida, a pessoa já tinha pirado muitas vezes. Né? Sim. Então não o nosso cérebro ele sempre tenta fazer com que a gente se sinta bem. Né? Então muita gente fala, se condena por conta. Então, graças a esse comportamento, né, que a pessoa muitas vezes está viva, não pirou, não se desequilibrou. Né? Então, aí uma vez identificado qual é o verdadeiro, os bastidores do meu emagrecimento, o que realmente me impede de emagrecer, não é a alimentação, porque a alimentação eu já sei qual é, não é a falta de exercício, porque eu já sei como me exercitar. Né? E aí aqui tem até o Léo Pimenta, que pode até, né, compartilhar com a gente. Recentemente, através de estudos, ele falou que, cara, desculpa, gente, mas assim, o exercício físico ele não é o fator primário do emagrecimento. Ele ajuda muito na saúde, mas não é ele que vai fazer você emagrecer. Né? É a alimentação. Mas ele ajuda, né? É o papel coadjuvante aí, ele ajuda muito nessa promoção de saúde que faça com que a gente emagreça. Porém, também até a autoestima, né? Porque o seu corpo... liberação de hormônios, ele dá uma ajuda. Mas é ele que vai fazer? Não. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, eu acho que não é assunto para agora, mas porque muitas vezes a pessoa ela ignora todas os outros componentes e tenta compensar todos os erros com exercício. Isso começa a ficar perigoso. Então, eu acho que até aí, vamos chegar até aí nesse assunto. Por isso que não é o fator primordial. Existem outras coisas, né? São dois fatores aí, a alimentação. Então, no palco, quando a gente fala de emagrecimento, o palco que todo mundo vê no emagrecimento. Cara, alimentação, sem dúvida nenhuma, o exercício ali, fazer um trabalho bem legal, em paralelo, apesar de não ser o principal, mas ele ajuda muito, né? Ele dá liga ali, ele encaixa as engrenagens. E os bastidores, que é como eu preciso me tornar, o que eu preciso, qual é o desafio que eu preciso gerenciar que vai fazer com que eu consiga manter um padrão alimentar adequado, eu consiga manter um padrão ativo com relação a exercícios físicos, atividades físicas. Então é isso aí. Ficou claro? Ficou claro com relação... Sim. E aí...
descobrimos, né? Então, descobrimos o desafio. Ah. Descobrimos o desafio. Aí eu preciso Aí você criar... ciente. Aí eu passei para o segundo estágio, né? Então eu descobri realmente o que está me fazendo não me alimentar de forma adequada. Agora eu preciso criar um caminho, eu preciso criar uma estratégia para fazer com que eu entre no terceiro estágio e resolva essa questão. Né? Então, vou traçar como eu já estou partindo do pressuposto que eu já sei como me alimentar e exercitar, então o terceiro estágio, lógico, vai ter que ter a alimentação adequada e o exercício, vai. Mas assim, cara, então vamos trazer... Você tem que identificar o que está nos bastidores, né? Vamos trazer aqui o exemplo do trabalho. Cara, como eu posso fazer com que esse meu trabalho, né, ou minha profissão, faça sentido para mim de alguma forma? Né? Porque a gente pode trocar de trabalho ou a gente pode começar a enxergar o trabalho de uma forma diferente também. Né? Usar vários campos de ponto de vista com relação a esse trabalho. Então, como? Aí eu traço uma estratégia e entro para o terceiro estágio. E aí eu vou ter que... algo novo, né? Então, eu vou ter que repetir, a ponto, e a alimentação junto, em paralelo, o movimento em paralelo, essa gestão de vida em paralelo, a ponto de tudo passar para o quarto estágio e aí consiga fluir de forma adequada, né? E aí, quando chega no quarto, que é a competência inconsciente. Você já faz naturalmente. Exatamente. Eu automatizei. Você criou o hábito. Exatamente. Eu criei um hábito saudável. Eu posso ter me adaptado ou entendido qual que é minha profissão, o sentido da minha profissão. Eu comecei a... Você entendeu o que causa, né? O que está por trás, o que está dolorido na sua vida, se é o relacionamento, se é algum problema específico com um filho, Sim. né? Sim. Um problema familiar, um outro problema que... Sim, é isso aí. Importante identificar, né? Normalmente, eu mapeei 5 áreas da nossa vida. Que normalmente as causas vêm de lá. Que são a fé, né, ou a ausência da fé, a saúde psicológica minha ou fisiológica. Né? Então, às vezes a pessoa já está abalada por outros motivos e isso acaba culminando no problema de peso também. Sim. Questões de trabalho, ofício, questões de família e amizades. Então, normalmente, lógico, cada um com a sua particularidade, apresentam as suas peculiaridades, mas normalmente eles estão ali, nessas 5 áreas. E a gente pode ter vários, né? Pode ter vários. Às vezes a pessoa está em mais do que um. Sim. Em todos. Às vezes tem questões para resolver em todos. Sim. Então, Sim. Aí a pessoa precisa identificar e gerenciar isso aí. Não é simples, mas é totalmente possível. Tá? Sim. Ficou claro? Ficou. Gente, se tiver perguntas, né, Júnior? Sim. Deixa nos comentários. De alguma forma, se comunique com a gente, até para a gente trazer, esclarecer dúvidas nas próximas lives, né? Sim. Nós tem uma sequência aí de temas, porque esse é um assunto infinito, né, sim, Júnior? Principalmente com as questões de comportamento, né, humano. Porque é algo que ninguém entendeu, quer dizer, ninguém, eu acho que estou sendo muito radical, mas pouquíssimas pessoas entenderam, né, e o que acontece, qual é o erro, um dos erros que as pessoas ficaram insistindo. Cara, eu estou fazendo um tipo de alimentação, fui nutricionista e me passou isso. Aí, num dado momento, começa a não dar mais certo. Porque, às vezes, tem a empolgação inicial. E aí, vai dando certo. Daqui a pouco não dá mais certo. O que normalmente as pessoas fazem? Trocam um nutricionista. Ou buscam novas
dietas na internet, fica batendo na mesma tecla. Né? Então, batem na mesma tecla. Tanto exercício é a mesma coisa. Ah, aquela academia para mim, aquela aula, aquele professor, e troca. Aí a culpa é da academia, a culpa é do professor. Enquanto a culpa, na verdade, a pessoa ainda não entendeu, né? Qual é o verdadeiro problema. Então... E tem também outro tema também, Júnior, para a gente falar aí, talvez em outro bate-papo, essas dietas, assim, porque às vezes a pessoa que começa numa dieta para emagrecer, ela é aquilo que você falou, começa naquela empolgação, mas tem alguns alimentos ali que deve ser muito difícil para ela manter aquela alimentação, né? Ela pensa que ela tem que abrir mão de algumas coisas que até o nosso organismo necessita, né? Sim. Existem alguns erros também, né? Por parte relacionados a... Principalmente, eu acho que com relação aos nutricionistas, eu não vejo muito isso, não. Eu acho que os profissionais, a ciência da nutrição vem desenvolvendo cada vez mais, mas eu vejo mais nas pessoas que são os autodidatas da alimentação, começam a investigar. Então, eles começam a achar que na restrição é o melhor caminho para o emagrecimento, e isso não é sustentável, né? Porque o corpo ele começa a precisar de macro e micronutrientes aí, que são importantíssimos para a manutenção da saúde, e aí... Quando a pessoa, de repente, não sustenta mais aquilo, é onde dá aquele, a gente fala o efeito rebote, né? Aí a pessoa ela se vê como uma fracassada. E aí, o que acontece? Vamos jogar aqui nos estágios, né? Então, vamos supor que eu resolvi, o estágio de aprendizado, né, no caso. Eu resolvi que, entrei no terceiro estágio, eu resolvi uma questão, estamos falando agora da alimentação, eu preciso me alimentar de tal forma, seguir o que o profissional pediu para eu fazer. Então, comecei a fazer ou busquei na internet algo que, cara, uma dieta restritiva, que não estava me fazendo bem. Por algum motivo, eu chutei o pau da barraca, voltei para o segundo estágio. Sim. Quando eu volto para o segundo estágio, aí começa a gerar um outro tipo de dor. A dor do terceiro estágio é a dor da transformação, uma dor positiva. Eu tô me transformando. Quando eu volto para o segundo estágio, é a dor da deformação. Porque aí você sabe, né? Eu falo assim, a pessoa começa a reforçar na questão, tá vendo? Eu não consigo, tá vendo? É difícil, tá vendo? Isso não é pra mim, eu não vou conseguir nunca. E aí começa a gerar um outro tipo de dor. E quanto mais ela é para o terceiro estágio, iniciar alguma coisa, não conseguir sustentar aquilo e voltar para o segundo estágio, porque quando a gente desiste, é isso que acontece, a gente volta para o segundo estágio, a dor, o sofrimento no segundo estágio, ele amplia. Ele vai ampliando a níveis assim muito desafiadores, né? Então a gente vai cavando cada vez mais um buraquinho e vai se enfiando, né? Lá. E é isso. Então por isso que você trouxe, né? O exemplo do erro da alimentação. Então, nos dois sentidos. Ou eu procurei um nutricionista, não consegui seguir por outros motivos o que ele me passou, porque a dieta nutricionista normalmente vai ser legal, vai ser bacana. Por outros motivos eu não consegui sustentar aquilo e voltei para o segundo estágio, aí eu reforço, ou fui para um caminho totalmente bagunçado com relação à alimentação, fiz umas doideiras lá, não suportei aquilo, voltei para o segundo estágio e aumentei meu sofrimento de novo. E aí, no caso, não é nem por questões, né? Lógico, pode ter questões pessoais no meio, mas às vezes, aí nesse caso, foi uma questão que eu não fiz a coisa certa com ela, né? Não tive a informação certa com relação à alimentação, como me alimentar, né? Da melhor forma possível. Sim. Até porque a vida não para, né? Você está nesse processo aí, mas as outras coisas continuam acontecendo simultaneamente. Sim, a gente está falando aqui, parece ser simples, né? Entendeu? Não, agora meu relacionamento vai estar bacanão, meu chefe vai me tratar super bem, né? Eu vou estar super feliz lá no trabalho. Não. Então, é um desafio, porque você... É isso aí. E eles nunca vão parar, né? Simultaneamente. E os desafios nunca vão parar. O universo põe caprichosamente na nossa frente que é pra gente evoluir.
né? Então, Sim. e a gente tem que entender isso. Ah, tá diante de um desafio? Cara, para, conversa com esse desafio, põe ele, senta do lado na mesa, fala, cara, o que você tá querendo que eu aprenda, né? E aí sim, aí, porque não vai parar, os desafios não... a gente tem a gente tem aquela ilusão que na nossa vida tudo precisa ficar uma paz do Instagram. 100%. A paz que a gente vê nas fotos do Instagram, dos vídeos, não existe. Isso não existe. Entendeu? É vida real, cara, desafios. Então é isso aí. Encontrar a nossa paz dentro de nós, assim, dentro do que é possível em cada área da nossa vida, né? Sim, a gente entender. Aí. E só a forma de a gente entender que todos os nossos desafios é para o nosso para nosso aumento, para nossa melhora. Para nossa melhora e para o nosso desenvolvimento. Evolução. Para nossa evolução pessoal, se a gente entender isso e topar, cara, pô, vamos lá. Eu vou topar esse desafio e eu vou crescer com isso, cara. E conforme as coisas vão acontecendo, a tendência, quanto mais a gente entender isso, mais a nossa vida vai sendo uma vida mais leve, a gente vai lidar de forma mais leve com a nossa vida, e menos a gente vai precisar dos alívios de pressão, né? Da válvula de escape, da alimentação inadequada, do açúcar, que o açúcar é o acalentador aí da nossa emoção. Então, quanto mais eu entender isso, melhor fica para a minha jornada de emagrecimento. Então, o emagrecimento aqui, ele é muito além, né? A gente está falando de emagrecimento muito além da alimentação e exercício. Né? Então, muito além, né? E é isso que eu acho que a gente começando com esse tipo de programa aqui no Instagram, e a tendência é cada vez mais aumentar esse tipo de programa, esse tipo de linha de raciocínio que já existem. Muitas pessoas, muitos profissionais que já trazem essa linha de raciocínio. Aliado a um desafio muito grande da pandemia, a tendência é a gente entender cada vez mais que a vida está querendo que a gente... está esperando algo da gente. Né? A gente tem que esperar algo da vida. A vida está esperando algo da gente. Então é isso aí. Isso aí. Mais alguma questão? Não, por hoje a que eu separei foi só. Tem um monte de pergunta, mas eu acho que nós vamos ter que bater esse papo em algum outro, na próxima sexta-feira. Tem muitos temas, Júnior, muito. E tem coisa que, embora você viva falando, a gente está sempre comentando, mas tem muita dúvida. Coisa simples, sabe? Sim, são coisas... E aí tem que ser repetidas mesmo, porque, né? Sim, o nosso sucesso é uma sucessão de coisas óbvias que normalmente a gente não faz, né? E é isso. Eu acredito que, por exemplo, esse tema, né, da formação do hábito, ele não é tão simples de entender. No caso, ele tem um conceito muito simples, mas ele não é um negócio tão simples de entender. Talvez nós vamos ter que falar mais algumas vezes aqui, em algumas... Sim. Trazer ele, até para linkar com as novas, com o que você vai trazer de novo também, sempre linkar, né? Porque a mudança de hábito é uma coisa importante, né? Sim, trazer muitas coisas que estão por trás das cortinas, né? Que as pessoas não têm muita ideia. Mas até, como eu falei, a tendência agora com a pandemia e com a crise emocional que a gente está vivendo, né, que o mundo está vivendo, a tendência é se falar mais disso. Não só para emagrecimento, para tudo. Inclusive, na pandemia, eu já ouvi vários relatos das pessoas em casa, muita gente ganhando peso, né? Sim, tem a questão de estar comendo também exageradamente, porque você está naquela situação, as pessoas estão muito preocupadas, muito desesperadas, mas aí tem a questão da saúde pública, né? Várias preocupações, né? Então aumenta muito, né? Deixou isso cor da pele na gente, né? Ansiedade, a gente fala, né? Ansiedade de adaptação. Né? Então a adaptação gera muita ansiedade, a ociosidade, porque a gente acaba se vendo em casa. Cara,
né, sem muito o que fazer, aí pegar um negocinho aqui, vai pegando, para que veja, instalou um hábito, né, que é gostoso, é um hábito que é gostoso. Sim. E quanto mais eu conseguir entender o que está acontecendo comigo dentro, né, mais fácil fica para eu lidar com a questão emagrecimento, né? Aí eu vou entendendo que, lógico, a alimentação é importante, o exercício físico é importante, sim, mas existem muitas outras coisas aí que são ocultas. É igual o tema que eu fiz um vídeo que é falar as causas ocultas que te impedem de emagrecer. Né? É isso aí. Certo? Isso aí. Um prazer, viu? E é muito legal conversar, né? Igualmente. Nossa, tem muitos assuntos. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de estar aqui com você na próxima, né? Sim, Penso que vai ter algumas aí para frente. Eu tenho bastante tema para trazer, até de pessoas conhecidas que me perguntam, né? Que bom. Que bom. E traz, olha. Se o pessoal perguntar, começar a ver, gerar dúvida, porque provavelmente vão gerar muitas dúvidas. Traz e a gente vai batendo um papo. Que é isso, tentar fazer um bate-bola bem legal, assim, bem tranquilo, bem descontraído. Isso aí. Que o pessoal se sentir em casa, né? Sem muita formalidade. E traz a pergunta, né, professor Júnior? Sim. Quem tiver dúvida aí, escreve no comentário, né? É isso aí. Que o Júnior vai esclarecer, né? Certo. Então... Um prazer, adorei. Batemos o martelo, então, toda sexta-feira, às 14. Estamos aí batendo um papo sobre os bastidores do emagrecimento, né? Isso aí. E aí tem que terminar com aquela frase que é sua, né? Evoluir dói. Evoluir? Dói. Hã? Evoluir dói. Só que se você não quiser evoluir, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer. Vai sofrer. A dor da deformação. É isso aí. Beleza? Um abraço, viu? Um abraço, Júnior. Obrigado. Obrigada pela participação. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.